vai terminar assim. Eu vou estar lendo aqui Marcos 5, do 21 ao 4, e depois do 35 ao 36, amém? Marcos 5, do 21 ao 24, do 35 ao 36. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira-mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora do 35 ao 36, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Amém, igreja? Essa é a palavra de Deus. E hoje a gente vai estar falando sobre a história de Jairo. Essa história é uma história muito linda, que traz um grande ensinamento. Ela está presente tanto em Mateus, Marcos e Lucas. E antes de eu entrar na palavra, eu gostaria de dar um contexto dessa história, para a gente se encontrar, para a gente entender como era a posição de Jairo. Como disse aqui na palavra, Jairo era o líder, o chefe da sinagoga. E o que era a sinagoga naquela época? A sinagoga era onde acontecia o ensino, a oração, era onde tinha o encontro da comunidade. Amém? E quem frequentava a sinagoga? Os fariseus, que eram os líderes religiosos daquela época, e os escribas, que eram os intérpretes da lei. E Jairo estava inserido nesse contexto. Ele era líder desse local, ele que cuidava da sinagoga, onde era frequentado pelos fariseus, escribas e o povo do Senhor. Amém? E então a gente vê que Jairo tinha uma posição importante na religião judaica daquela época. E Jesus, ele vinha incomodando a religião judaica daquela época, amém? Ele vinha confrontando o que os fariseus, os escribas, vinham fazendo. Ele mostrava que você ter uma aparência é diferente de você ser real. Jesus mostrava a hipocrisia daquelas pessoas. Jesus mostrava que eles oravam somente quando tinha pessoas em volta, que eles davam esmolas somente quando alguém estava olhando. Hoje é lotado desses vídeos na internet, né, pessoal? As pessoas ajudando o próximo. Daí tem uma câmera em cada canto, né? Todo mundo filmando, né? Aí a gente olha aquilo. A minha oração é: Senhor Jesus, que Ele faça isso no secreto também, amém? Que Ele não faça isso somente para ganhar os likes. E era o que os fariseus daquela época faziam. Eles gostavam de aparecer. Eles se diziam santos, mas não eram, igreja. Eles colocavam a tradição acima da palavra do Senhor. Não podia curar no sábado. Olha que loucura. Eles
não tinha misericórdia. Jesus pregava o amor e eles não pregavam o amor, eles julgavam as pessoas. Jesus falava de compaixão e perdão, mas os fariseus, os líderes religiosos daquela época não demonstravam esse tipo de sentimento. Então, olha a posição, igreja, que Jairo se encontra. Ele era líder dos chefes da religião judaica. Então, a gente vê que a atitude de Jairo naquele momento foi extrema, porque todos aqueles líderes estavam contra Jesus, mas Jairo, ele foi atrás do Senhor, e aquilo poderia custar muito caro para ele. E essa história tem algo muito importante para nos ensinar, igreja. Independente da situação, a gente vai ver que quando Jesus entra na história, o milagre acontece. Então, essa noite, igreja, que eu quero falar para vocês é que independente da situação que você está vivendo na tua casa, se é financeira, se é saúde, se é um relacionamento, essa noite é a oportunidade. Jesus vai estar nos ensinando através dessa história a chamar Jesus para participar da história e fazer um grande milagre na tua vida, igreja. Então, através da história de Jairo, a gente vai aprender que a última palavra é do Senhor. Então, começando aqui pelo tópico 1, diz assim: busque pela ajuda de Jesus com fé. Amém? Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Marcos 5, do 22 ao 23. Jairo era um líder religioso e aos olhos da sociedade um homem de respeito. No entanto, sua posição não impediu de reconhecer que precisava desesperadamente de Jesus. Ele foi até o mestre, prostrou-se e suplicou pela vida de sua filha. Essa atitude mostra que quando enfrentamos nossas crises, nossa melhor escolha é correr com fé para Jesus. Amém? Eu estudando essa palavra, igreja, algo me chamou muita atenção da atitude de Jairo. Vocês lembram o contexto que eu dei, da onde Jairo estava inserido? Ele estava inserido, ele tinha acesso aos cargos mais altos da religião daquela época, aos escribas, aos fariseus, até os sacerdotes, ele devia ter acesso. Porém, olha isso, igreja, apesar de ele ter todo esse acesso, ele não correu para nenhum deles, ele correu para Jesus. Amém, igreja? Então, essa atitude de Jairo é algo que nos ensina que o lugar certo para a gente correr, para resolver uma situação que todo mundo fala que não tem mais solução, é para os pés de Jesus. Amém? Tópico 2 é: vença o medo e creia em Jesus. Marcos 5, do 35 ao 36. Vença o medo e apenas creia em Jesus, igreja. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo.
o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. No meio do caminho, a pior notícia chegou para Jairo, igreja. A filha dele havia morrido. O medo e o desespero poderia ter tomado conta daquela situação. Mas Jesus olhou para Jairo e disse algo maravilhoso: não tenha medo, apenas creia. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: meu filho, essa história não acabou. Aqui, igreja, Jesus está dando a fórmula para a gente vencer os nossos medos. O que ele está falando aqui, numa frase tão pequena: não tenha medo, apenas creia. É isso que ele está falando, apenas creia. Creia que o milagre vai vir. Você entregou, você me chamou, então agora, creia, não deixe o medo te dominar, igreja. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Quando tudo parece perdido, quando não existe mais uma luz no fim do túnel, a nossa fé é testada. O medo nos paralisa e nos faz duvidar do poder de Deus. Porém, Jesus nos desafia a vencer o medo e crer nele mesmo, quando as circunstâncias dizem o contrário. Às vezes, a gente olha uma situação, várias vezes eu vivi isso, tá, igreja? Você está olhando aquela situação que você pensa assim: cara, não tem mais jeito. E aí você está olhando aquela situação e as pessoas que estão ao seu redor também estão olhando aquela situação. E eles estão olhando e falando assim: não tem saída essa situação que se encontra. Mas o que Jesus está nos ensinando, independente da situação, independente da nossa visão, da nossa limitação, Ele está falando essa noite: não vai terminar assim essa história, igreja. Então, o grande desafio é que a gente vença o nosso medo. E para vencer o nosso medo, independente da situação, Jesus nos ensinou: apenas creia. Amém? Jesus está nos ensinando algo poderoso para vencer o medo, numa frase tão pequena: apenas creia. Eu estudando essa palavra, Jesus trouxe para mim algo que eu vivi com Ele, e que eu tive medo. Há mais ou menos 3 anos e meio atrás, um amigo meu, um amigo de trabalho, ele tem um filho, da idade da minha filha mais velha, Letícia. E ele foi fazer, o filho dele foi fazer um exame de rotina. E um exame de rotina, nada que ele estava desconfiado de alguma doença. E quando o médico ouviu o coração dele, o médico falou para a mãe: mãe, tem alguma coisa errada aí. E falou: procura um especialista, porque não está certo o coração dele. E eles foram atrás do especialista, fizeram uma bateria de exames. E o médico ligou para eles na noite que saiu os exames, não esperou nenhum retorno. E o diagnóstico do médico foi: seu filho está tendo mais de 1000 arritmias por dia. Ele não pode fazer esforço, ele não pode ter uma emoção muito forte, porque ele pode vir a óbito. E imagina a família, né, que foi para fazer um exame de rotina e tem um diagnóstico desse.
E aí eu fiquei sabendo da situação. Eu vi aquela criança crescer. E aquilo mexeu muito comigo. E um dia aqui a pastora pregando uma palavra, Jesus tocou no meu coração que eu tinha que fazer um jejum. Eu fiz o jejum. Terminou o jejum, o Espírito Santo veio e falou comigo: vai lá e ora para o seu amigo, intercedendo pelo filho dele. Igreja, fazia 1 ano e meio que eu tinha me convertido. Eu nunca tinha orado para ninguém, igreja. Eu nunca tinha falado de Deus, de religião para esse amigo meu. A gente trabalha junto há uns 15 anos. E eu nunca tinha falado de Jesus para ele. Ele não sabia o que eu vinha vivendo. E Deus, o Espírito Santo veio e me falou: vai e ora por ele. Qual que foi o meu sentimento naquele momento? Medo. Medo, igreja. O que eu senti? Medo. E aí, naquela época, eu e o pastor era fitness, tá? A gente corria 3 vezes por semana, né, pastor? E aí eu fui correr com o pastor, e aí eu expus a situação para ele, que eu estava vivendo. Eu falei: pastor, a situação é essa, eu senti no meu coração que o Espírito Santo falou para mim, que eu tenho que orar por ele, mas eu estou com medo. E aí o pastor me disse uma palavra que me deu a coragem. Ele falou assim: Leandro, às vezes Jesus vai te usar como um canal de bênção para levar a cura na vida desse menino, e se você deixar o medo, ele vai te parar. Você não vai ser esse canal de bênção do Senhor. E eu saí, voltei daquela corrida, eu voltei decidido. Eu falei assim: não, eu vou vencer esse medo. Aí no outro dia, começou o horário de trabalho, chegou o horário de almoço, eu não tinha tomado coragem ainda. Aí eu falei assim: quer saber de uma coisa? Vou ligar para ele e vou falar. Deus mandou falar, eu vou falar. E eu liguei para ele. Eu falei para ele assim: olha, você não vai entender nada. Mas Deus está pedindo para mim orar pelo teu filho. Você me permite? Ele começou a chorar. Eu comecei a chorar. A minha oração demorou 1 minuto, igreja. Eu terminei aquela oração, abençoei a vida dele. Eu acho que ele ficou muito... Ele demorou para entender tudo o que aconteceu ali, porque ele falou: meu Deus, nunca ouvi Leandro falar de Jesus. O que é isso? Esse cara está orando pela vida do meu filho agora. E terminou aquela ligação, não demorou 3 minutos. Eu saí dali feliz. Falei assim: ai, Jesus, como foi bom ter feito o que o Senhor me pediu. Aí, os médicos falaram para ele que a situação ia precisar de uma cirurgia, igreja. Ele devia ter naquela época uns 12 anos. E os médicos falaram assim: ó, a gente vai fazer uma tentativa. É quase que impossível, mas a gente vai entrar com uma medicação. E a gente vai ficar com essa medicação durante 3 meses. E a gente vai acompanhar mês a mês a evolução dessa situação. No primeiro mês, depois da medicação, foi lá, tinha diminuído quase nada as arritmias dele. No segundo mês, ele voltou lá e tinha diminuído pouca coisa. Até quando ele contou para mim, eu fiquei até meio... Falei: nossa Senhor, mas amém, está na sua mão. Aí na terceira vez que ele fez a bateria de exames, ele ia ter o retorno do médico no final da tarde. Daí quando é à noite, ele me manda uma mensagem falando assim: Leandro, meu filho está curado.
E o médico falou assim para ele: tem alguém lá em cima que ama muito teu filho, porque ninguém acreditava nessa cura, amém? Então, igreja, o que esse testemunho nos ensina? O que essa história nos ensina? Que a gente tem que vencer o nosso medo e crer que Jesus, independente da situação, Ele está à frente, igreja. Então, essa noite, não sei o que você está passando, creia, vence esse medo e coloca na mão do Senhor, porque Ele vai trazer vitória, amém, igreja? Tópico 3, igreja: afaste-se de toda a incredulidade. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir. Marcos 5, do 38 ao 40. Ao chegar à casa de Jairo, Jesus encontrou um ambiente de incredulidade. Havia pessoas chorando, lamentando, mas sem esperança, igreja. Quando Jesus afirmou que a menina apenas dormia, o pessoal ali deu risada de Jesus. Diante disso, qual que foi a atitude de Jesus naquela situação? Tira todos os incrédulos desse local. Diante disso, Jesus falou: só fica aqui quem acredita no poder de Jesus, no poder de Deus. O que Jesus está nos ensinando? Se queremos ver o agir de Deus em nossas vidas, igreja, precisamos afastar toda a incredulidade. Vamos recapitular o testemunho que eu acabei de falar. Se eu tivesse corrido para uma pessoa que não acredita em Jesus e falado assim: cara, Deus, o Espírito Santo tocou no meu coração para mim orar por esse filho do amigo meu, o que você acha disso? Se fosse um incrédulo, sabe o que ele ia falar para mim? Você está doido, cara. O cara está passando por um mau momento, você vai lá, vai falar uma balela dessa, cara. Mas o que eu fiz, igreja? Eu corri para falar com alguém que tinha a mesma visão que eu, alguém que olhava para Jesus igual a mim, igreja. E é isso que Jesus está querendo nos ensinar, igreja, porque às vezes a gente está passando uma situação tão difícil, e se a gente estiver rodeado de pessoas incrédulas, que olha para aquela situação e não entende que Jesus tem a última palavra, que Jesus pode mudar toda a situação, a gente vai se deixar levar. E é isso que Jesus está nos ensinando. Tira os incrédulos da sua vida. Isso pode significar mudar até mesmo as pessoas que estão ao nosso redor, igreja. Porque a gente tem que caminhar com pessoas que façam a gente ir no caminho, na direção de Jesus, com pessoas que nos tornem cada dia mais parecido com Jesus. Então, não adianta a gente vencer o nosso medo, mas se a gente caminhar com pessoas que não têm o mesmo direcionamento, a mesma visão, não conhecem a verdade, dependendo ali o momento da situação, a gente pode até fraquejar, e é o que o Senhor está mostrando para a gente. Procure alguém que creia, tire os incrédulos da sua vida, amém? Não aceita que uma pessoa fala: essa situação não tem mais jeito, fala: sai de mim, toma posse e fala assim: Jesus está na minha situação e Ele vai mudar isso, igreja. Não aceite um diagnóstico que você olha e
você pensa que é impossível, porque se você chamou Jesus, colocou Ele na história, a última palavra dele, Ele pode transformar qualquer situação, amém? Tópico 4. Creia que Jesus tem poder para reverter qualquer situação. Jesus tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se imediatamente. A menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Marcos 5, 41 ao 42. O momento tão esperado chegou. Jesus pegou a mão da menina e ordenou que ela levantasse. Amém, igreja? O que parecia impossível, diante dos olhos, a menina se levantou, venceu a morte e o luto deu lugar à alegria naquele lugar. Porque só Jesus tem o poder para reverter qualquer situação, igreja. Seu problema, às vezes você está passando por um problema na sua casa, no seu trabalho, problema financeiro, e a gente olha e fala assim, cara, não tem mais jeito. Eu lembro quando eu estava construindo a minha casa, chegou uma hora que eu falei, acabou o dinheiro, não tem mais jeito, vou ter que parar a obra. E na minha vista, no meu olhar, que eu olhava aquilo ali como impossível, passou 2 dias, Jesus proveu, e a minha obra não parou e foi até o final, igreja. E é isso, o nosso Deus, igreja, não é um Deus normal, nosso Deus é o Deus do impossível. Então, o que Ele está nos ensinando nessa noite é que a gente tem apenas que crer. Seu problema é insolúvel, sua enfermidade é incurável, sua solidão parece não ter fim, não existe mais expectativa de dias melhores para você e sua família. Que Jesus está dizendo essa noite, não desista. Jesus tem poder para reverter toda a situação, igreja. Toma posse dessa palavra, Jesus tem poder para reverter a situação que você está vivendo, que a sua família está vivendo. Toma posse disso, porque a última palavra é do Senhor. O que parece impossível para a gente, para Jesus, é possível. E a conclusão, fui rápido. O mesmo Jesus que agiu de forma sobrenatural e trouxe a vida, a filha de Jairo, está passando por aqui. E liberando uma palavra ao coração de cada um, igreja, seja qual for o processo, qual for a situação, seja qual for sua dor, seja qual for seu sofrimento, tem esperança e acredite, não vai terminar assim. Toma posse disso, não vai terminar assim, porque Jesus entrou na sua situação. Quando tudo diz que não, a voz de Jesus nos encoraja a prosseguir. E o que Jesus está nos ensinando é que não vai terminar assim. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé. E a gente viu que Jairo foi atrás do seu milagre. Ele não se importou com o que ia te custar para ele. Ele não se importou com a opinião dos outros. Eu não sei qual que é o milagre que você precisa hoje, igreja.
Mas não se importe com o que os outros estão falando, que não vai dar certo. Faça o que Jesus nos ensinou e apenas creia. É isso que Jesus está nos falando, apenas creia que eu vou entrar na situação e eu vou resolver, amém, igreja? Jesus entra na situação. Quando Jesus entra na situação, a gente vence o medo, a incredulidade, e Ele vai reverter essa situação, igreja, em nome de Jesus. Eu convido você a ouvir esse louvor, cantar ele, porque esse louvor mostra o poder do seu nome.